Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Existe um Jesus na plenitude da sua identidade. Existem muitos Jesus que são pregados em palestras, em certas entrevistas, que é um Jesus que não salva. Sim, existe um Jesus que não salva. Embora ele seja pleno de qualidades morais e espirituais, esse Jesus não é o Jesus que desceu das regiões celestiais. Não é o Jesus que nos concede a salvação. Isso não é culpa de Jesus. Isso não é culpa também das Escrituras Sagradas, mas do coração do homem, que confecciona um Jesus conforme o seu interesse. Dois amigos foram a uma palestra e o palestrante, muito loquaz, falou durante 1h20 sobre Jesus, sobre amor, caridade, fraternidade, compreensão, mansidão, benevolência e tudo mais que uma pessoa gosta de ouvir sobre Jesus, o Filho de Deus. Na saída, eles começaram a comentar e um pergunta ao outro: você gostou da palestra? Olha, foi razoável, mas faltou muita coisa, porque esse palestrante pregou um outro Jesus. Um outro Jesus? Como assim? Ele teve a oportunidade de falar durante 1h20, mas algumas coisas essenciais ao nome de Jesus, a sua identidade, a sua missão e a sua obra foram propositalmente omitidas. Eu vi que ele propositalmente omitiu. Mas que coisas são essas? Você pode me dar algum exemplo? Eu vou te dar 5 exemplos de coisas que estavam faltando nessa palestra. Embora muitas pessoas tenham saído dali com um sorriso e muitas delas emocionadas, faltaram pelo menos 5 coisas. Quais são, afinal? A primeira coisa, faltou sacrifício, faltou expiação. Em nenhum momento ele falou de sacrifício nem de expiação. E isso é típico daqueles que forjam um Jesus para uso doméstico, para uso particular, para uso em um ambiente confinado. Não aquele Jesus que conquista o mundo com o seu espírito e com a sua palavra. Não o Jesus que nós devemos levar nas missões e nos trabalhos evangelísticos. Não houve sacrifício. E falar em Jesus sem falar em expiação e sacrifício é falar parcialmente de Jesus. É falar de coisas que o coração quer sentir, quer ouvir, mas são coisas que não incomodam o entendimento nem o espírito. O próprio Jesus diz que na sua vida, na sua missão, existe sim expiação e sacrifício. Ele mesmo no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 28, disse, ele servindo a ceia, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o sangue derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, faltando essa expiação, faltando esse sacrifício, não existe redenção. Então esse Jesus é um outro Jesus. Um Jesus que foi pregado e confeccionado para um público específico. Não o Jesus que o mundo quer ver. O Jesus que quer transformar o mundo. Um segundo exemplo está na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Quando o autor diz, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão.
não há redenção, não há, no caso, remissão dos pecados. E Jesus viveu sob a égide da lei, cumpriu a lei, venceu a lei e aperfeiçoou a lei. Então essa foi a primeira coisa, faltou expiação. Em segundo lugar, faltou poder. Poder e autoridade. Porque foi pregado um Jesus cheio de amor, mansidão e benevolência. Muito bom. Não há quem não goste. Mas em nenhum momento foi mostrado o seu poder, o seu juízo e o seu poder, a sua autoridade absoluta sobre todo o espírito, sobre todo o principado e potestade, sobre o seu poder, sobre o destino de cada alma na face da terra. Porque somente ele, Jesus, tem esse poder. E desse poder, o palestrante, no caso, omitiu. O próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 19. E, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Filho de Deus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Não há principado, não há potestade, não há homem sábio, não existe espírito, não existe anjo e não existe demônio que não esteja com o pescoço embaixo do meu calcanhar. E isso continua até os dias de hoje, não foi apenas uma afirmativa de época. Jesus é poder e autoridade. E aonde não se prega esse poder e essa autoridade absoluta e também soberana, esse Jesus que está sendo pregado certamente é um outro Jesus. Em terceiro lugar, eu percebi que durante a palestra não houve a palavra promessa. Sim, é preciso que haja promessa. Quando nós falamos em Jesus Cristo, nós falamos em promessa. Porque ele próprio, Jesus, é a promessa de Deus Pai. É a promessa que vai de Gênesis 3,15 até as palavras de João Batista, o seu antecessor, o seu precursor. Sim, passando por Deuteronômio 18 e passando por todos os profetas. Aonde se prega o verdadeiro Jesus, se prega promessa, sendo ele o cumprimento das promessas e sendo ele, Jesus, aquele que prometeu. Prometeu muitas coisas e cumpriu. Jesus é também promessa, fruto de promessa e causa de outras promessas. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Jesus diz, antes de subir aos céus: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. Promessa de poder. Promessa do Espírito. Jesus estava certamente se referindo à promessa que está de derramamento do Espírito em Joel capítulo 2, versículos 28, versículo 29, ou então Ezequiel 36, versículos 24, 25, 26. Então, onde há o verdadeiro Jesus, onde o verdadeiro Jesus é pregado, existe promessa. Promessa cumprida e promessa a se cumprir. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26,
O próprio Jesus promete e está cumprido. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Todo homem e toda mulher cristão na face da terra sabe que o Espírito Santo de Deus é o efetor da vontade de Cristo na face da terra. É o nosso capacitador, é o nosso fortalecedor. Ele nos revela, ele nos dá força, autoridade e poder na palavra e no Espírito, para nós vencermos os contradizentes e as forças do mal. Então, aonde não há promessa, não se prega o verdadeiro Jesus, mas sim um outro Jesus. Outro exemplo que eu posso dar, o quarto exemplo. Não houve ali, em nenhum momento, a representatividade de Deus em Cristo. Sim, porque em nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Jesus, o Jesus que não foi pregado nessa palestra, no verdadeiro Jesus existe total e absoluta representatividade dos poderes e das vontades celestiais. Quer dizer que Deus Pai está representado em Jesus Cristo com o seu poder e a sua vontade? Sim, como também na sua palavra e no Espírito Santo de Deus. É preciso que haja representatividade. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30, Jesus afirma uma coisa bastante clara para qualquer bom entendedor. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus disse, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim eu julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Eu, Jesus, o Filho de Deus, que vocês tanto amam, e do qual vocês tanto palestram sobre as minhas virtudes e as minhas qualidades, mesmo na minha condição humana, eu tenho a fiel representatividade do meu Pai, porque as palavras que eu vos trago e a doutrina que eu vos trago não me pertencem, não vieram do meu coração, mas vieram de mim e de meu Pai. E para confirmar isso, no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 49 e 50, o próprio Jesus diz, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Falo como o Pai me tem prescrito. Assim, é impossível para qualquer homem de má fé dizer que não exista uma total, perfeita e absoluta representatividade das regiões celestiais de Deus Pai no Espírito de seu Filho, na missão de seu Filho, nas palavras de seu Filho, na doutrina de seu Filho. Não só a que ele ensinou às multidões, como ensinou aos discípulos. Quer no Calvário, quer no monte, não importa, a vontade de Jesus foi a vontade tanto de Deus Pai quanto de Deus Filho. No verdadeiro Jesus, prega-se sempre que possível representatividade. E para nós terminarmos, em quinto lugar, ali se pregou um outro Jesus, porque não se falou em redenção, não se falou em remissão. Sim, quando se fala no verdadeiro Jesus, a primeira coisa que vem a um homem que conhece as Escrituras Sagradas e conhece a vontade de Deus para a sua vida é que nós não nos esqueçamos nunca de colocarmos em nosso coração, em nosso entendimento e em nossas palavras a palavra redenção. Redenção, remissão.
que é a anulação de nossos pecados. É o passaporte, é a condição mínima para nós sermos devidamente justificados e reconciliados com Deus. Aonde se prega o verdadeiro Jesus, existe redenção. Existe a redenção graciosa que somente Jesus pode nos proporcionar. Ninguém ensina, ninguém leciona, em nenhum seminário, em nenhuma aulinha, em nenhuma escolinha. É impossível, porque se trata de redenção, se trata de algo soberano, de algo que vem do alto, vem de uma soberania espiritual. O evangelista João, na sua intimidade com Cristo e no seu pleno conhecimento da doutrina de seu Senhor e Mestre, em 1 João capítulo 4, versículo 10, ele diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados, holocausto pelos nossos pecados. O nosso Redentor, aquele que nos redime através de um sacrifício perfeito, através da graça redentora. Sem essa redenção, muitos podem falar em Jesus, mas vão falar de um outro Jesus. Um segundo exemplo está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 7. Falando sobre Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, não adianta não entender, ou não aceitar, ou preferir um outro ponto de vista, que são as palavras de dois apóstolos comissionados por Jesus, João e Paulo. Aonde não houver a graça redentora, não existe a pregação, o ensino do verdadeiro Jesus, mas sim de um outro Jesus. O Jesus que salva o mundo, o Jesus que nos redime, que nos reconcilia com Deus, o Jesus na plenitude da sua missão. Ele é soberano, Senhor e Mestre. Ele exerce ao mesmo tempo que ele ensina. Ele não foi reduzido, como muitos fizeram, a um didata. Ele sempre foi e será sempre o Senhor dos senhores, o soberano de todos os soberanos. E esses atos soberanos, isso aqui citados, como a sua expiação e o seu sacrifício, o seu poder e a sua autoridade, a promessa que se cumpre nele e as promessas por ele feitas, a sua total e absoluta representatividade da vontade de Deus Pai e a graça redentora que existe em sua missão. Essas coisas precisam estar em nosso entendimento. Ninguém pode subir a um púlpito ou ocupar um tempo precioso de uma plateia ávida pela verdade. E a verdade vem parcial. Uma digamos, verdade para ambientes confinados, mas não para a pregação plena do verdadeiro Evangelho. O Evangelho em que Jesus aparece na plenitude da sua missão, do seu poder, da sua bondade, da sua autoridade e da sua representatividade. Fique atento. Falar de Jesus, eu posso falar, você talvez possa falar, mas falarmos do verdadeiro Jesus exige retidão, exige verdade, exige muito cuidado de nossa parte. Que Deus abençoe você, que essa mensagem te alerte, para que você saiba qual Jesus você tem ouvido. Que Deus te abençoe.